A paz do Senhor Jesus, meu irmão, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que encontra-se em Atos dos Apóstolos, o seu capítulo de número 6 e o seu versículo de número 1, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, esse texto ele está tratando do crescimento da igreja, o avanço da mensagem do reino de Deus, e os discípulos de Jesus estão se multiplicando, a igreja está crescendo de forma numérica. E o texto vai dizer que, como consequência desse crescimento, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. O que vai acontecer aqui é um choque cultural. Quando a Bíblia diz que há uma murmuração entre os gregos contra os hebreus, a Bíblia está dizendo que havia uma queixa dos judeus de fala grega, os judeus helênicos, contra os judeus da terra, assim chamados. Um choque cultural, onde judeus da terra e judeus helênicos estavam tendo um conflito, eles não estavam conseguindo conviver de forma harmoniosa. Por ter este conflito, a Bíblia diz que as viúvas helênicas, elas começaram a ser desprezadas do seu ministério cotidiano, porque os judeus da terra não estavam dando a assistência, a atenção que lhes era devida, e todos eles eram irmãos em Cristo, mas devido a uma questão cultural, eles não estavam conseguindo ter uma boa convivência. Eu quero fazer algumas observações neste texto. Primeiro, estas mulheres viúvas haviam perdido seus maridos e, consequentemente, o homem que sustentava suas casas. Quem trazia a provisão para dentro do seu lar, o homem que trabalhava para manter aquela casa, ele já não está mais presente. Na ausência deste pai de família, estas mulheres poderiam contar com seus irmãos judeus, poderiam contar com o auxílio da sinagoga. Entretanto, elas haviam reconhecido Jesus como sendo o Messias aguardado e, consequentemente, rompido com as sinagogas judaicas. Os judeus da sinagoga que não confessavam Jesus certamente não iriam ampará-las dentro dessa situação. Se as sinagogas judaicas, se os irmãos judeus não estavam dispostos a ajudá-las nesse momento, a ampará-las nesse momento, certamente elas contavam com o auxílio da igreja, com a ajuda da igreja. Mas quando chegavam na igreja, devido a essa diferença de cultura, elas também começaram a ser desprezadas no ministério cotidiano, na assistência básica para suas vidas. E eu quero destacar algumas lições que nós tiramos desse texto. Primeiro, que reconhecer Jesus como sendo o Messias, reconhecer Jesus como sendo o Salvador da nossa alma, nem sempre é sinônimo de facilidades. Quando nós passamos a seguir a Jesus, algumas coisas vão se tornar mais difíceis. Algumas portas vão se fechar, algumas pessoas irão se afastar, e isso não significa que tem alguma coisa de errado, mas é uma consequência de seguir ao Senhor. É uma consequência de olhar para Jesus e reconhecer que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, se você segue Jesus e está passando alguma dificuldade, não estranhe, faz parte da nossa vida cristã. Segunda lição que eu tiro desse texto:
As pessoas, elas são imperfeitas. E assim como o ferro afia o ferro, nós estamos aqui para nos aperfeiçoar juntos e crescermos no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falamos da igreja de Jerusalém, nós estamos falando de homens que estavam cheios do Espírito Santo, homens cheios da graça de Deus, que estavam vivendo na plenitude do Espírito Santo, mas que isso não os impediu de ter conflitos, divergências e até mesmo algumas decisões equivocadas. Aonde existe pessoas, sempre haverá falhas. O único perfeito é Jesus. O único que não foi-lhe encontrado pecado é Jesus. E terceira e última lição: por mais difícil que venham se tornar as coisas, por mais portas que venham se fechar sobre a nossa vida, continuar seguindo Jesus ainda é o melhor caminho. Mesmo com todas as dificuldades que essas mulheres encontraram, elas não abandonaram o caminho, elas não abandonaram Jesus, mas enfrentaram os preconceitos, enfrentaram o desprezo, porque conheceram o autor da vida. Possa ser que nesse momento você esteja também enfrentando as suas lutas, as suas tribulações e pensando em voltar atrás na caminhada cristã. Mas se lembre que as tribulações do presente século não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Permaneça no caminho do Senhor Jesus. Não desista da caminhada cristã. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Que Deus abençoe a sua vida.